Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 83. Ame. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, eu vou falar de volta sobre o autor, na verdade é um assunto que o autor Gary John Bishop já falou. Gary John Bishop é um autor, ele é irlandês-escocês, alguma coisa assim, ele até brinca com a origem dele. E ele é autor de alguns livros, eu já falei deles, como eu falei, não vou traduzir o nome do livro. Um primeiro livro que eu li dele foi o Unfuck Yourself. O outro livro que eu tenho dele aqui, que eu ainda não li, que é o Stop Doing That Shit. Esse é o segundo livro dele. E o terceiro livro que ele acabou de lançar, na verdade não sei se é o terceiro, deve ter mais até outros livros aqui, mas o último livro que ele lançou, que foi agora em outubro de 2020, que também já tá na minha wishlist aqui, já tá na minha lista de desejos de livros que eu quero ter, que se chama Wise as Fuck. Desculpa os palavrões aí, mas esse cara é muito legal. Eu, como falei, eu já assisti uma palestra dele ao vivo, e ele é muito divertido e ele fala as coisas na lata e é muito interessante. E eu, como acordo 5 horas da manhã, vou fazer meu exercício. Quando eu faço exercício, eu vou assistir um YouTube com algum autor que fale sobre desenvolvimento pessoal, essas coisas que eu gosto de escutar e gosto de depois estar passando para vocês. E caí, então, como nada é por acaso, caí num vídeo do Gary John Bishop, que ele foi entrevistado sobre o último livro dele, que é esse Wise as Fuck. E eu, como não li o livro ainda, não tenho muitos detalhes para passar para vocês, mas eu gostaria muito de compartilhar uma ideia que ele passou aqui, que eu achei muito interessante. Muita coisa eu já falei em outros episódios, então só reforça coisas que a gente já vem conversando. Mas ele comenta, então, nessa entrevista que ele faz sobre o seu novo livro, onde ele fala que nós criamos a nossa realidade e nós temos a nossa perspectiva da vida da maneira que a gente cria ela. Então a gente percebe a vida, cada um percebe a vida de maneira diferente, que vai ser de acordo com as experiências que cada um já passou. Então a gente forma cada detalhe no nosso mundo que é bem diferente do que outras pessoas olham, percebem, e também do que é muito diferente do mundo em si. Então, assim, a gente enxerga um mundo, que é o nosso mundo, existe um mundo que uma outra pessoa vê, existe o mundo, que é totalmente diferente. E porque a gente vai criando a nossa realidade, a gente vai enxergando o que a gente quer enxergar, a gente vai escutando o que a gente quer escutar, a gente vai criando, então, experiências que a gente quer ter. E isso a gente vai, então, construindo com base, como falei, nas experiências e coisas que a gente vivencia. Então, a gente vai colocando isso na nossa cabeça. Então, um exemplo que ele dá, é falar que, por exemplo, a sua mãe te controla. A sua mãe passou a tua vida inteira te controlando. E você acredita que ela te controla e tão firme, não, tenho certeza, minha mãe me controla, é assim, e você acaba contando isso para outras pessoas. Você vai falar para os teus conhecidos sobre isso, que a tua mãe te controla, e de tanto você falar, as pessoas, é verdade, a tua mãe te controla, pois não, mas a tua mãe te controla e tudo mais. Isso acaba afirmando cada vez mais aquela realidade que você criou, que você colocou, que então você tem alguém na tua vida que te controla.
Mas se alguém chegar então pra você e falar assim, e se ela não estiver te controlando? Não, você vai falar, não, não, ela tá assim. Não, mas se ela não tiver? E se ela não tiver? E se isso é uma maneira como você tá vendo as coisas? Você, não, 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 ela tá assim me controlando. Mas, ó, perceba, será que ela realmente tá controlando ou é a maneira que você vê? Porque são tantos anos com essa crença na cabeça que você acaba insistindo que você tá certo, que você tem certeza que é aquilo. Porque já tem muito tempo que você fala disso, que você acredita nisso. E esse é um exemplo que aconteceu com ele mesmo. Ele diz que ter demorado muito para poder ver por um outro lado essa situação. Até que depois que ele começou a pensar que ele poderia tudo isso ser fruto da sua, não da sua imaginação, mas da maneira como ele percebeu as coisas na vida dele, ele começou a olhar de maneira diferente. Até que uma certa vez ele ligou para a mãe dele. Ela atendeu e a primeira coisa que ele falou foi: Mãe, eu sinto muito. Me desculpa. Dela, o quê? O que aconteceu dela? Daí ele falou assim: Eu nunca parei para pensar ou para imaginar como deve ter sido difícil criar uma família sozinha. Fazer tudo o que você fez sozinho. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. E eu te amo. E ela respondeu para ele: Eu também te amo, baby. E o tempo passou e ele ficou com aquela conversa com a mãe dele na cabeça. E ele não mora mais já perto da mãe. E ele mora, se eu não me engano, ele já mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos agora. Mas em uma das suas viagens, ele decidiu então fazer uma escala na Escócia, na cidade de Glasgow, que é da onde ele nasceu, é a cidade dele e onde a mãe dele mora. E ele estava então todo eufórico, porque faziam já 2 anos que ele não via a mãe dele. E como ele estava então todo feliz por ter feito essa nova descoberta, dessa perspectiva que a gente cria o mundo dessa maneira, e por ele ter ligado para a mãe dele, ter mudado a visão que ele tinha, né, da vida dele, ele estava então muito ansioso com essa ida até a cidade da mãe dele, até encontrar a mãe dele. Então ele chegou na cidade, ele chegou na frente do prédio onde a mãe dele morava, e ele conta que o prédio é daqueles que tem interfone já no portão, assim, para a pessoa abrir o portão para você. E ele ansioso, nervoso, só que quando ele chegou, o portão já estava meio aberto, porque o carteiro tinha acabado de passar, então ele aproveitou, entrou. Chegou então 2 anos sem ver a mãe dele, ansioso, e bateu na porta da mãe dele. E era uma segunda-feira, 8h30 da manhã, e ele tava assim muito ansioso por aquele momento. Bate na porta, a mãe dele abre e fala: O que você quer? O que você quer? O que você tá fazendo aqui? E ele começou a dar risada, porque veio toda uma infância, toda uma história na cabeça dele, só com aquelas palavras da mãe dele, falando assim: Nossa, eu todo preocupado aqui, feliz com esses 2 anos de encontro, que ia ser aquele abraço, meu filho, você chegou. E ela: O que você tá fazendo aqui? O que você quer? E ele começou a dar risada e abraçou ela muito forte, falou que amava ela, e entraram para tomar café e continuar a conversa dele. E nesse momento ele percebeu, ele falou assim: Eu passei a minha vida inteira esperando ser amado, esperando pelo amor dela, esperando por alguma coisa. E eu não preciso esperar por isso. Eu tenho que amar as pessoas do jeito que elas são. A minha mãe é daquele jeito. Ela estava no meio do café, do chá dela, das 8h30 da manhã de uma segunda-feira, e eu bati na porta dela. O que você quer? É o jeito dela. Então, e ele fala, a gente passa a vida esperando
que as pessoas gostem da gente, que as pessoas amem a gente, que venham falar com a gente, que expressem todo esse amor, esse gosto que tem pela gente, que gostem da gente. E não precisa, a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são. Então, a gente se frustra na vida por conta das nossas expectativas. A gente chega no lugar esperando que recebam a gente de alguma maneira que a gente criou na nossa cabeça, que a gente merece aquela atenção especial, que a gente tem que ser tratado de uma maneira especial. A gente cria isso na nossa cabeça, mas é mais libertador se a gente deixa isso. Esquece de ter essa expectativa, tira essas coisas, essas experiências que a gente vai, essas expectativas que a gente vai colocando na nossa cabeça e a gente vive uma vida mais leve. Simplesmente ame as pessoas do jeito que elas são. Simplesmente aceite a vida como ela é. Mas o recado aqui é simplesmente ame. É isso por hoje, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!